meus amores, começando mais uma Manhã da Gente. Obrigada a você pela audiência e vamos embora participar do nosso programa. Você que está aí do outro lado pode participar através do nosso WhatsApp, tá? E olha, vamos falar hoje sobre doenças cardiovasculares, que é um termo genérico, né, que designa aí todas as alterações patológicas que afetam o coração ou os vasos sanguíneos. E hoje eu estou recebendo aqui o nosso cardiologista, Dr. Fulvio Petrus. Ele já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. Fulvio, tudo bem? Que prazer. Prazer, viu? E olha só, você que está aí do outro lado, pode estar participando junto com a gente através do nosso WhatsApp, no 981457570. Manda a tua pergunta, tira tuas dúvidas, porque o Dr. Fulvio está aqui para tirar todas as suas dúvidas, o que você precisar, tá bom? Doutor, quais são as principais doenças cardiovasculares? O que é que afeta mais, né? Quem é que é mais afetado? É mulher? É homem? Fala um pouquinho sobre essas principais doenças. Bom, Marília, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui e agradeço pelo convite. As principais doenças que representam a doença cardiovasculares são o acidente vascular cerebral e as doenças das artérias do coração. É interessante, Marília, que essas doenças, elas compartilham o mesmo, que a gente chama de fisiopatologia, o mesmo fator causal, que são aquelas placas de gordura que cientificamente nós chamamos de placa aterosclerótica. Quando ela se instala, por exemplo, nas artérias do coração, nós temos as doenças coronarianas, que são as artérias do coração, nós chamamos de coronárias. Então temos as doenças coronarianas. E quando se instalam nas artérias cerebrais, nós temos os acidentes vasculares cerebrais. Essas duas doenças juntas, elas de longe representam a principal causa de morte, mais do que câncer, mais do que acidentes de trânsito, e elas acometem mais homens, e especialmente homens a partir de uma certa idade. Mas o que é que a gente tem visto ultimamente? Uma mudança do comportamento e cada vez mais jovens que são obesos, que traz junto à obesidade doenças que predispõem ao aparecimento dessas placas de ateroma, como a hipertensão, o diabetes, tá? A utilização de cigarro, seja o cigarro tradicional ou o cigarro eletrônico, tem aumentado a incidência dessas doenças numa faixa etária mais jovem. Quais são as doenças que mais matam, doutor? A gente sabe que tem o câncer, tem a diabetes, como você falou, mas qual é que está em primeiro lugar hoje? No homem e na mulher, infarto agudo do miocárdio. O número de infarto no nosso país é alto, em torno de 400 mil casos por ano. Então a gente Seria devido ao quê? Devido a uma alta prevalência ainda de fatores que predispõem a essa situação, como a hipertensão arterial. Olha, veja, dos pacientes que têm pressão alta, apenas 30% têm realmente conhecimento que são hipertensos. Desses que têm conhecimento, 1/3 é adequadamente controlada. Então, diagnosticar e tratar quadros de hipertensão, de diabetes, né? Evitar tabagismo, evitar sedentarismo, porque é como eu acabei de falar, a doença que predispõe muito ao aparecimento desses fatores de risco é a obesidade. É verdade. Então não é uma questão estética, é uma questão de saúde pública. E a gente tem, quando fala de doença cardiovascular hoje, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, de que a gente precisa interferir mais do ponto de vista preventivo do que tratar a doença. A gente tem que ter hoje um foco mais na prevenção dessas doenças. E essa questão de combate ao sedentarismo com qualquer nível de atividade física, mas especialmente atividades de um pouco maior intensidade, como uma corrida ou então uma caminhada rápida, ou a musculação, natação. É importantíssimo fazer esse tipo de atividade física. É importante. Além da atividade, a alimentação também A alimentação é fundamental, a alimentação saudável, evitando açúcar, que é o grande vilão. Quando eu era pequeno só se falava no sal, por conta do fator de risco. Mas hoje em dia
o açúcar, porque está havendo um aumento alarmante no número de casos de diabetes no homem, na mulher e na criança também. Então tem que ter muito cuidado, né? Isso. Não é só o sal, viu, gente, que mata. O açúcar também, né, tá causando muita coisa aí, muitas doenças no ser humano no geral. Mas vamos lá, falando em tratamento, né? Que tipo de tratamento seria adequado para quem tem, né, problemas de coração? O que é que eles devem estar fazendo para tratar? Primeiro é reconhecer esses diagnósticos. Uma consulta com um médico, seja um clínico geral ou de preferência um cardiologista, para dar diagnóstico de condições como hipertensão arterial, que na imensa maioria das vezes, ou seja, em 90% das vezes, o paciente não sente absolutamente nada. Isso, tá? Então é diagnosticado com uma verificação de rotina dos níveis de pressão. Da mesma forma o diabetes, você não sente nada e às vezes está com a glicemia, se surpreende. Quando o normal é abaixo de 100, você chega, às vezes o paciente está com a glicemia de jejum de 300 e não sentia nada, não é verdade? Então, detecção de hipertensão arterial, detecção de diabetes, detecção de níveis elevados do colesterol, especialmente aquele mau colesterol que a gente chama de LDL colesterol, quando ele está bastante elevado, é uma condição de risco importante. E como nós já conversamos aqui, ter esse conhecimento, essa consciência de que o excesso de peso, a gente chama excesso de peso, quando o peso do paciente dividido pela altura em metros ao quadrado, acho que o Felipe vai falar talvez nisso, ela é maior do que 25, a gente chama sobrepeso, e acima de 30 de obesidade. Então a obesidade, aquela obesidade principalmente da barriga, que é abdominal, ela está associada a uma série de alterações metabólicas, ela nunca vem só. Aí tem gente que diz, não, mas eu sou obeso, mas eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, mas isso não tem porque é jovem geralmente, mas à medida que o tempo passa, essas condições aparecem. Podem vir a aparecer, né, doutor? Isso. Olha, vamos colocar nossas perguntas? Coloca a primeira pergunta aqui, Duda. Bom dia, tenho 47 anos e estou com 2 artérias desgastadas. Quais os riscos da minha saúde, doutor? É a Márcia, lá do Valentim. Veja que 47 anos numa mulher ter comprometimento em 2 artérias, imagine que seja do coração, isso é uma doença coronariana muito precoce. Então essa paciente, ela tem um prognóstico preocupante. Agora, qual é a boa notícia? Que hoje a gente tem uma série de recursos, desde as medidas não medicamentosas, que foram essas que a gente já conversou, como atividade física e alimentação saudável, evitar tabagismo também, e uma série de medicamentos que estabilizam essa doença e faz com que ela tenha uma expectativa e uma qualidade de vida igual à população geral. Bora lá, a pressão aumentou, estou com um pico de pressão alta muito grande, né? E aí vem a hipertensão. Como saber se a pessoa é ou não hipertensa? Porque às vezes você chega no consultório, você teve aquele dia muito, né, muito corrido, muito desgastado, estressante, e aí acaba, né, que a pressão vai lá para cima, né, aumenta muito. É verdade. E aí, como saber se realmente é ou não um caso de hipertensão? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque para se dar o diagnóstico de hipertensão, não pode ser uma elevação isolada da pressão arterial. Porque o aumento da pressão no momento de estresse, no momento que você está com uma dor de cabeça provocado por uma enxaqueca, por exemplo, aquele aumento da pressão é fisiológico. Tá? Então, para se definir como hipertensão arterial, você tem que ter uma verificação pelo menos 2 ou 3 vezes em ocasiões distintas, o paciente numa situação de tranquilidade, em um ambiente também tranquilo, e ele verificar níveis de pressão arterial acima de 140, ou seja, 14 a máxima, por 90 a mínima. Então, acima desses níveis é considerado hipertensão. Lembrando que pacientes de alto risco cardiovascular, quem a gente considera alto risco cardiovascular? O simples fato de ser diabético já é alto risco cardiovascular. O paciente que tem múltiplas condições que predispõem à doença cardiovascular, como tabagista, hipertenso,
níveis acima de 130 por 80 já merecem ser... Uma atençãozinha. Mais que isso, ter os níveis de pressão controlados, muitas vezes com medicamentos. Tá certo? Porque tem gente que tem que tomar medicação para sempre, né? A maioria das pessoas que estão nessa situação... Digamos que a pessoa esquece. Esqueci hoje o meu medicamento. E aí? Pode não ter problema. Alguma coisa? Toma na hora que lembrar. Mas esquecer um dia, no outro dia pode tomar normal, não vai ter nada? O que compromete no paciente que tem pressão alta não é um dia ou 2 dias sem tomar a medicação, mas ao longo do tempo, o que, com a pressão alta, é o que causa vários danos, não só para o coração, mas para o cérebro, para os rins, para a retina no olho. Então, é realmente uma série de repercussões que a gente precisa evitar. Digamos que a pessoa está sentindo, sei lá, está tendo, né, na hora aí um ataque cardíaco. Né? O que é que a pessoa sente? Sente alguma coisa? É uma dor diferente? É algo... Olha, você consegue respirar? Não consegue? É uma pergunta que é simples e extremamente importante. Por quê? Quando você tem um ataque cardíaco do tipo infarto do miocárdio, o que faz a diferença no tratamento, o que faz reduzir a mortalidade, o que faz reduzir a incidência de complicações é a precocidade, tão rápido esse paciente chegue a uma emergência. Então, se ele sente uma dor, mas muitas vezes o paciente não descreve o infarto como dor, e sim como um mal-estar, um aperto, um desconforto nessa região do tórax, que a gente chama retroesternal, aqui no meio do tórax, frequentemente irradiado aqui para os 2 braços, ou mais para o braço esquerdo, frequentemente sobe para essa região aqui cervical e chega aqui na mandíbula, frequentemente acompanhado de palidez e sudorese. Essa pessoa imediatamente deve ir para uma UPA ou para um serviço de emergência para fazer um eletrocardiograma, porque a chance disso aí ser um quadro de angina, a descrição é exatamente essa aqui, ó. A chance disso aqui ser uma angina ou um infarto é alta. E quanto mais rápido o atendimento, melhor a resposta ao tratamento. A gente chama o prognóstico. É verdade, viu? Bora lá, tem mais uma pergunta, né, Duda? Coloca aí, por favor. Bom dia. Doutor, tive crises, deve ser? Civis e vivo... Civis, é isso? Esse nome mesmo? Não, e vivo com arritmia cardíaca, com pressão de 20. Tenho que ir para emergência normal? É a Girleide. Obrigada, Girleide. Veja, esse paciente... Esse nome é isso mesmo? Civis? Não conheço, eu também não consegui. Eu também não entendi, não sei o que mas o que eu posso dizer é o seguinte, esse nível de pressão arterial, ela não perdoa. Uma pressão de 20, se ele não cuidar, em pouco tempo, ele vai estar com aquela doença chamada miocardiopatia, que o coração fica crescido, popularmente chama coração de boi, aquele coração, a gente chama isso de miocardiopatia dilatada. Esse paciente, esse nível de pressão lesa aquela camada que a gente tem na parte mais interna do vaso, chamada endotélio, e esse endotélio lesado permite a entrada de gordura e que ela se acumule na parede das artérias, levando àquela formação de placa de gordura. Isso aí, para os rins, leva a disfunção renal, que é chamada insuficiência renal. E a segunda causa mais frequente de pacientes que fazem hemodiálise no Brasil é a hipertensão arterial maltratada, né? Perdendo apenas para o diabetes. Então, essa pressão de 20, ela precisa de uma forma rápida procurar um especialista, de preferência um cardiologista, não apenas para fazer o controle da pressão, mas para fazer uma avaliação global dessa paciente, porque certamente essas doenças elas não andam isoladas. É verdade. Certamente é uma paciente que está acima do peso, que tem uma glicemia alterada, que tem colesterol alterado, que é sedentário, que pode ser que seja tabagista também, e tudo isso concorre para um aumento desse risco de doença cardiovascular. Ok, doutor. Vamos só para finalizar aqui, né, a questão da cirurgia, né? Quando é que a pessoa tem que realmente, né, em último caso, vai ter que ser a cirurgia, né? Para você se salvar agora, é colocar aquela válvulazinha ali,
tentar, né, arriscar, porque tem uns que são riscos mesmo, né, doutor? E aí, Veja, no último caso? Hoje, a medicina, e em particular a cardiologia, ela está tendendo a ter procedimentos cada vez menos invasivos, né? Então a gente pode usar um procedimento chamado cateterismo e angioplastia, que é uma espécie de cirurgia mais menos invasiva, que faz geralmente por uma artéria aqui do braço ou da região da virilha. Certo. E o paciente tem uma recuperação muito rápida. Então essa situação é utilizada ou nas emergências, que é a grande utilidade desse procedimento. Graças a Deus, aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba, hoje a gente tem vários serviços, inclusive pela rede pública, que atende esses pacientes com infarto 24 horas por dia, os 7 dias na semana, e faz esse cateterismo. Uma vez detectada uma artéria ocluída, é feito o procedimento que a gente chama de desobstrução, tecnicamente se chama de angioplastia, com o implante dessa molinha que você falou, stent, e isso mantém a artéria aberta, e essa artéria aberta permite o fluxo de sangue normal e salva o músculo do coração. Então, isso aí realmente foi um avanço não só da técnica, mas da gente poder hoje disponibilizar para a população, tanto em serviço público quanto privado, esses procedimentos. Agora, existe também aquela cirurgia tradicional, que é a abiotórax, chamada de cirurgia de revascularização miocárdica, ou popularmente de ponte de safena. Mas hoje a tendência é usar menos a safena, que é uma veia, e mais uma artéria chamada mamária. Então, situações em que o paciente tem comprometimento de várias artérias do coração, e especialmente os diabéticos, essa cirurgia é uma grande alternativa de tratamento, e é feita também aqui, tanto no sistema público quanto privado. Então, esses pacientes que têm comprometimento de várias dessas artérias, ele é um candidato a fazer a cirurgia de ponte de safena ou revascularização do miocárdio. Pós-cirurgia, né, só para terminar aqui bem rápido, pós-cirurgia, doutor, né, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Porque assim, tem gente que fala, não posso ter raiva, não posso ficar muito feliz, né, pode dar alguma alteração? Não, isso aí é lenda, não existe. O que acontece é que o paciente que foi submetido, seja uma angioplastia com stent, seja uma cirurgia tradicional, ele é um paciente de mais alto risco do que um paciente que nunca teve um evento dele. Então esse paciente, a ideia de fazer um procedimento desse é devolver o paciente a qualidade de vida que ele teve um dia, aumentar a expectativa de vida, ou seja, a longevidade, a gente chama isso de longevidade desses pacientes. Então, ele pode fazer tudo, ter as atividades normais, voltar para a academia, voltar ao convívio da família, reunião familiar. Você sabe que esse tipo de reunião tem momentos de alegria e momentos também de angústia, de estresse. Isso é comum, é presente em toda a família. Então, ele devolve essa qualidade de vida ao paciente. Agora, ele precisa, para sempre, alimentação saudável, prática de atividade física e uso contínuo daqueles medicamentos que o médico dele prescreveu. Tá certo? Obrigada, doutor Fúvio, por sua participação aqui no nosso programa, viu? Obrigado, foi um prazer, uma honra. Muito bom. Vamos um pequeno intervalo e daqui a pouquinho vou receber aqui o nosso endocrinologista, né, que já está ali, né, Felipe Menezes, para tirar dúvidas sobre anabolizantes. Você usa anabolizantes? Vamos ver quais são os riscos. Já já eu volto.